entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode se sentar. Muito bem. Hoje nós vamos refletir na palestra desta manhã sobre o amor de Deus. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós vamos vendo que lá no primeiro versículo do livro do Gênesis, Deus vai dizer assim: a terra estava informe e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nada havia, nada existia, apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porém, lá, Deus vendo que era necessário criar todas as coisas, Deus começa a criar o mundo. Faça-se o firmamento, faça-se a lua, as estrelas, o sol, faça-se a terra, faça-se os peixes, faça-se os animais, e a cada ordem que Deus dava, Ele complementava. Quando aquilo era criado, diz a palavra de Deus que Deus dizia assim: e Deus viu que isto era bom. Porém, Deus, depois de ter criado todas as coisas, Deus quis fazer dentro do seu plano de criação aquilo que seria o objeto principal do seu amor, aquilo que Deus haveria de fazer com maior amor, aquilo que Deus haveria de fazer com o maior capricho. E Deus procurava, para fazer aquilo que seria a coroação da criação, Deus procurava fazer aquilo que seria, ou ia se mais se sobressair dentro da criação, um modelo. Assim como um pintor famoso, quando ele quer pintar um quadro, ele procura uma paisagem na natureza para pintar aquele quadro. Assim como um pintor procura, quando quer pintar uma pessoa, um modelo de uma pessoa para pintar. Assim como um escultor, quando quer esculpir uma imagem, ele procura um modelo para trabalhar o gesso, para trabalhar a argila, o barro, e fazer aquele modelo de escultura que ele tanto quer fazer. Deus procurava este modelo para fazer aquilo que seria a coroação da sua criação. Leonardo da Vinci foi um grande pintor, mas nenhum quadro fez tanto sucesso igual a Mona Lisa, que foi o maior quadro que ele poderia ter pintado. Michelangelo fez muitas esculturas, mas nenhuma escultura fez tanto sucesso igual a imagem da Pietà que está no Vaticano. E Deus queria encontrar aquilo que seria a coroação da sua criação. Deus queria fazer aquilo que seria a cereja em cima do bolo, para coroar toda a criação, aquilo que ele havia feito. E Deus procurava esse modelo. Deus queria encontrar este modelo para criar e fazer. E diz o Papa João Paulo II, ele não encontrando um modelo melhor para coroar a sua criação, Deus entra dentro dele mesmo e faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não encontrando um modelo melhor para fazer aquilo que seria
seria obra-prima das suas mãos, Deus entra dentro de si mesmo e faz homem e mulher à sua imagem e semelhança. E diz João, o evangelista, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer assim, o versículo mais importante da Bíblia. Se um cristão não conhecer esse versículo da Bíblia, ele está devendo. Se um cristão não conhecer esse versículo da Bíblia, ele está fora ainda deste plano de amor. Diz a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8: Deus é amor. Deus é amor. Mostra para nós a natureza de Deus, aquilo de que Deus é feito, aquilo para o qual Deus consiste. Deus é amor. Se a natureza do passarinho é voar, se a natureza de um peixe é nadar, a natureza de Deus é ser amor. E ali, quando nós descobrimos esta natureza de Deus, nós vamos para aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, se somos formados à imagem e semelhança de Deus, nós somos formados à imagem e semelhança do amor. Será que você pode repetir isso? Deus é amor? Deus é amor. Mais uma vez, Deus é amor. É isso. Por isso, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que entender que eu não estou me aproximando de um castigador, de alguém que me espera com chicote, de alguém que me espera com o dedo apontado para me acusar por aquilo que eu fiz ou deveria de ter feito na minha vida. Eu tenho que entender que quando eu me aproximo de Deus, eu estou me aproximando de um Deus que é amor. Vejam bem, nós temos características humanas, biológicas, que nós recebemos dos nossos pais. Muitos, quando encontram com nós, falam: nossa, você é parecido com seu pai. Nossa, você é parecido com a sua mãe. Porque nós recebemos os traços genéticos de quem? Do nosso pai e da nossa mãe. O formato do rosto, a boca, a orelha, o nariz, a cor dos olhos. Um tem cabelo liso, outro tem cabelo crespo, a cor da pele. De quem nós recebemos tudo isso? Dos nossos pais. Porém, quando eu estava sendo concebido no útero da minha mãe, quando meu pai com a minha mãe se uniram no útero da minha mãe, lá foi dado para mim não apenas um corpo, não foi dado para mim não apenas um coração, um pulmão, um rim, que estava começando a ser formado dentro da barriga da minha mãe, mas ali Deus entrou naquele plano, Deus entrou naquele projeto, e lá no útero da tua mãe, Deus te deu uma alma, Deus te deu uma vida, e uma vida que é eterna, que não termina nunca. Na alma que Deus colocou em você, quando você estava no útero da tua mãe, quando você estava sendo gerado, quando você estava sendo concebido, Deus colocou vida, Deus colocou sopro de vida. Deus deu
deu a você uma vida eterna. E assim como você tem as características do seu pai, assim como você tem as características da sua mãe, você tem a característica do seu pai que está no céu. E a característica do seu pai que está no céu, que ele colocou em você quando te deu uma alma, um espírito, uma vida, foi justamente essa: a capacidade extraordinária, a capacidade tremenda, a capacidade de potência para ser amor e amar. O ser humano se realiza plenamente quando ele ama e também quando ele se deixa amar. O que adiantaria a vida humana sem amor? O que adiantaria a vida de um ser humano sem estar no amor de Deus? Diz uma santa da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, santa e doutora da igreja, em que ela diz assim: se acabar o amor, os casais se separam. Se acabar o amor, os seminários ficam vazios. Se acabar o amor, as congregações religiosas se esvaziam. Se acabar o amor, o mundo se apaga. Então, no coração da minha mãe, a igreja, eu quero ser o amor. É o que Santa Teresinha deixou como ensinamento, que nós nascemos para o amor. Se somos criados à imagem e semelhança do amor, Deus nos fez desde o útero materno para sermos o amor. E eu pergunto para você: você é feliz quando você é amado? Quando você recebe amor e carinho das pessoas? Você é feliz quando você ama? Quando você deixa o amor de Deus fluir no seu coração através de você para as pessoas que precisam? Com toda certeza você vai dizer que sim. Aí eu pergunto para você: você é feliz quando você tem ódio dentro do coração? Você é feliz quando você tem raiva dentro do coração? Você é feliz quando você vai dormir sem falar com a sua esposa? Você é feliz quando você fica alimentando a vingança dentro do coração para atingir uma pessoa que cometeu uma injustiça contra você? Você é feliz quando você fica arquitetando armar uma cilada para alguém que te lesou, que te prejudicou, que te fez sofrer? Será que é para isso que Deus nos criou? Será que é para isso que Deus nos fez? Diz São Francisco de Assis na sua oração: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Você tem sido qual instrumento dentro da tua casa, dentro da tua família? Que tipo de instrumento você tem sido junto às pessoas com quem você convive? Você tem sido um instrumento de amor? Você tem sido um instrumento de paz? Ou você tem sido um instrumento de discórdia, de divisão, de separação, de sofrimento? Deus nos criou para o amor. Deus nos fez para o amor. E enquanto nós não nos abrimos para o amor, enquanto nós não nos abrimos para a graça de Deus, nós não seremos capazes de sermos felizes. Eu me lembro de um testemunho dado por um pregador que esteve aqui em Tapetininga, Roberto Danus. Ele estava um dia pregando numa cidade, estava no auditório com mais de 1000 pessoas. No momento do intervalo, chamaram ele e pediram para ele atender e rezar por um nenezinho recém-nascido que estava muito mal.
chegou para atender aquela criança, ele viu que se tratava de um estado muito grave. Quando ele viu aquela situação, ele pediu para ir até o sacrário com os intercessores do encontro para rezar por aquela criança. Quando ele chegou com a criança nos braços, contaram qual era a situação daquela criança. A mãe da criança estava namorando com um rapaz, na qual ela acabou engravidando. O pai não assumiu a criança, desprezou a mãe e a criança. Também a mãe, que vivia com seus pais, foi expulsa de casa, porque os pais não aceitaram que a filha engravidasse, e ela foi expulsa da casa dela. E o que aquela mãe fez? Ela chegou a um determinado lugar para abandonar aquela criança na porta da casa de uma pessoa. Quando perceberam, pegaram a criança, levaram para as instituições próprias, porém, aquela criança, desde que chegou na instituição, ela dia a dia só definhava. Aquela criança, dia a dia, ela não se desenvolvia. Aquela criança, dia a dia, parecia uma velhinha que estava se apagando. Quando o caso chegou nos braços de Roberto Tanus, ele carregou aquela criança recém-nascida, que talvez tivesse uns 3 meses de vida, foi diante do sacrário, se ajoelhou diante do sacrário, fez uma oração, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia daquela criança, e Deus colocou no coração do Roberto Tanus: essa criança está doente, essa criança está morrendo, porque ela não se sente amada. Essa criança não quer viver, porque ela se sente profundamente rejeitada por ter vindo a este mundo. O que o Roberto Tanus fez? Carregou aquela criança, aconchegou um abraço de pai, colocou ela diante do sacrário e começou a falar com a criança: nenê, não morre, nenê, não morre não, nenê, não deixa de lutar pela vida, não deixa de lutar pela esperança. Eu amo você, Deus ama você. E começou a pedir um grande derramamento do amor de Deus sobre a vida daquela criança, que não queria viver mais, porque não se sentia amada, porque não se sentia querida. E ele abraçava aquela criança junto do peito e rezava por ela. Depois daquela oração, aquela criança começou a se recuperar, aquela criança começou a se restabelecer. E 4 anos depois, ele voltou naquela cidade para um novo encontro. Ele viu uma criança vir correndo pelo corredor, com uma rosa na mão, para dar um abraço dele. E acompanhado daquela criança estava a sua mãe. Ele abraçou aquela criança, abraçou a sua mãe, porque o amor de Deus curou o coração daquela criança. Irmão, Deus quer curar o teu coração com o amor dele. Viver vale a pena. Você tem deixado o espírito de morte entrar no teu coração. Você tem achado que morrer é melhor do que continuar vivendo, porque as pessoas rejeitam você, porque as pessoas perseguem você, porque as pessoas atacam você, porque as pessoas te rejeitam, porque na tua casa ninguém te compreende, ninguém te entende. Irmão, você já chegou a pedir a morte. Você tem deixado que esse espírito de morte venha destruir a tua vida. Não pode. Deus é amor. O amor de Deus está entrando no seu coração. O amor de Deus está entrando na tua alma, desde o útero da tua
chamou para ser amor. Deus te chamou para alegria. Deus te chamou para felicidade. Deus não te escolheu para a morte. Deus não te escolheu para a droga. Deus não te escolheu para o alcoolismo. Deus não te escolheu para a prostituição, para uma vida de destruição. Deus te escolheu para você ser um instrumento de amor. Deus te escolheu para você ser um instrumento de paz. Deus te escolheu para a alegria. Irmão, por que essa depressão? Irmão, por que essa tristeza? Por que andar de cabeça baixa? Irmão, por que passar noites em claro sem dormir, pensando que a vida não vale a pena, pensando que é melhor ir embora deste mundo? Irmão, Deus te ama. Deus ama você. Diz Isaías 43: eu troco reinos por causa de ti, eu troco nações por causa de ti, eu te amo. Diz o profeta Jeremias: de longe me aparecia o Senhor e dizia: eu te amo com amor eterno. Vai dizer ainda o profeta Isaías: mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, mesmo que uma mãe abandone o seu filho, vai dizer o profeta: o teu nome está gravado na palma das minhas mãos, eu não esqueço de você, porque eu te amo. Deus é amor. Você foi criado e feito para o amor. Deus te ama. Deus te escolheu. E Deus te ama apesar dos seus defeitos. Deus te ama com as suas qualidades. Deus te ama com os seus defeitos. Deus é um Pai que tem um braço aberto, largo e amoroso para te acolher, para te abraçar. Lucas mostra para nós quem é esse Pai, que mesmo que o filho foi lá fora e jogou tudo no lixo, o Pai está todos os dias sentado com os braços abertos, esperando aquele filho pródigo que um dia foi embora, para que ele volte, para dar um abraço de amor, para dar um abraço de perdão, para dar um abraço de compaixão. O Pai espera este filho, o Pai deseja dar um abraço nesse filho. E eu pergunto: você tem se dado a oportunidade de fazer uma experiência com o amor de Deus? Você tem se dado a oportunidade de fazer uma experiência com o abraço misericordioso do Pai? Porque você não se acha digno, porque você se acha cheio de defeitos, porque você se acha imperfeito, porque as pessoas, quando encontram com você na rua, atravessam do outro lado para não te cumprimentar, porque acham que a sua vida não é digna, porque acham que a sua vida não é boa. Deus não tem medo de te abraçar e de acolher você, não importa do jeito que você esteja. Mesmo quando o filho, quem é pai vai entender, mesmo quando o filho enche as fraldas, mesmo quando o filho está todo sujo, o pai coloca aquele filho no colo, leva para o chuveiro, dá um bom banho, dá um abraço e dá um beijo. Dê a oportunidade hoje de Deus limpar a sua fralda. Dê a oportunidade hoje de Deus te dar um abraço. Dê-se uma oportunidade hoje de receber o abraço, a bondade e o amor de Deus. Porque tem uma coisa: se você mandar rezar missa, se você fizer novena, se você fizer jejum, se você rezar o rosário e pedir para Deus deixar de te amar,
Deus nunca vai fazer isso, porque Ele não pode se contradizer, porque Deus é amor. São Francisco de Assis, depois de um momento de oração, onde ele estava em contemplação diante de Deus, quando ele saiu daquele momento de oração, ele se encontrou com uma amendoeira, que tinha mais ou menos essa altura, um pouco mais alta do que eu. Ele chegou para a amendoeira, ele estava com o coração tão cheio do amor de Deus, que ele perguntou para a amendoeira: amendoeira, mostra-me Deus. E a amendoeira se encheu de flor, na mesma hora que ele pediu para que a amendoeira mostrasse Deus. São João da Cruz, místico e doutor da igreja, depois de um momento de contemplação da natureza, ele olhando para uma série de árvores que estavam plantadas, ele olhou para aquelas árvores e fez até uma poesia: bosques de espessuras esmaltados, plantados pelas mãos de meu amado, dizei-me se por aqui ele há passado. E os bosques respondem: sim, o meu amado por aqui passou, e quando ele passou, 1000 graças derramando ele deixou. Uma alma cheia do amor de Deus. Dizia também São Francisco de Assis, depois de um momento de oração com o Frei Leão, que era um freizinho que sempre acompanhava São Francisco, quando ele voltou daquele momento de oração, ele estava escrevendo a regra franciscana para os freis. São Francisco chamou o Frei Leão e disse: Frei Leão, precisamos escrever isso na nossa regra franciscana. E o que é, Pai Francisco? Ele disse assim: é preciso escrever para dizer que quando o coração está cheio do amor de Deus, quando o coração está mergulhado no amor de Deus, se você pegar uma pedrinha no chão, você vai olhar naquela pedrinha e você vai ver o rosto de Deus. Porém, se o seu coração estiver vazio do amor de Deus, aquilo é simplesmente uma pedrinha. Vai dizer São João da Cruz, no entardecer da vida, no final da vida, Deus vai nos perguntar: como você amou? Deus não vai perguntar quantos terços você rezou, Deus não vai perguntar quantas missas você participou, Deus não vai perguntar quantas cestas básicas você deu para o pobre, mas Deus vai perguntar para você como você amou. Vai dizer ainda São João da Cruz que uma alma inflamada pelo amor de Deus, ela não cansa e nem se cansa, porque é o amor que a move, é o amor que a impulsiona. E você hoje está tendo uma oportunidade ímpar, você está tendo uma oportunidade especial de se encontrar com o amor de Deus que faz essa experiência belíssima com você. Por isso, pare de se punir, pare de se julgar, pare de se acusar dizendo que eu não sou digno, que eu não mereço. Deus ama e ama com um coração rico em misericórdia. Deus te ama do jeito que você é. Deus te acolhe como você está. Porém, é preciso que você tenha coragem de vir para Deus como você está. Deus não tem medo. Deus está com os braços abertos para te abraçar, para te acolher, como você está. Muito bem, é importante também uma coisa: Deus, Ele se apresenta para nós como Pai. E muitas vezes nós temos uma dificuldade de nos relacionarmos com Deus na figura paterna, na figura do Pai, porque para nós muitas vezes não temos uma imagem muito boa do nosso Pai, não temos uma lembrança muito boa do nosso Pai,
da terra. E muitas vezes nós acabamos bloqueando, nós acabamos retendo esta imagem do amor de Deus. Porque a maior oração que nós como cristãos realizamos, e que foi aquela que Jesus nos ensinou, é justamente chamar a Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu. Porém, muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus, que é amor, porque nós nos esquecemos que também precisamos nos dar a graça de sermos alcançados por este amor de Pai. Veja bem, vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu tive um problema de relacionamento com o meu pai. Eu rompi o relacionamento com meu pai. Meu pai com a minha mãe não vivia um bom momento de relacionamento deles dentro do casamento, e eu rompi o relacionamento com meu pai. Eu fiquei 3 anos sem falar com meu pai. Para almoçar, eu não sentava na mesa da cozinha para almoçar com meu pai. Eu só almoçava depois que meu pai comia e ia embora. Daí eu sentava na mesa e almoçava. Eu encontrava com meu pai na rua da cidade. Eu atravessava a rua para não cumprimentar o meu pai. Tive a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos. Eu, meu pai e a minha mãe. 15 dias nos Estados Unidos. Eu não falava com meu pai. Eu não conversava com meu pai. Não aceitava mais ele como pai. Eu rejeitei o meu pai dentro do meu coração. Muito bem. Um dia me disseram: você vai participar conosco de um encontro que vai ter aí de oração. Vamos lá participar com a gente? Vai ser lá no DR, você vai participar, vai ter um momento bonito lá de oração, você vai com a gente, vamos? Eu resisti, não, acho que não vou ficar em casa, fim de semana, tem mais coisa para fazer. Não, você vai com a gente, nós queremos que você vá conosco. Pois bem, aí eu fui, e chegando lá, houve uma palestra como essa que vocês estão ouvindo aqui, sobre o amor de Deus. E chegaram para mim e disseram na palestra, para outras pessoas que estavam lá também: seu pai nunca teve sentado onde você está, ouvindo falar do amor de Deus. Seu pai nunca teve a oportunidade de estar ouvindo que Deus é Pai, que Deus ama, que Deus acolhe e que Deus é bom. Ali, olhando para aquilo começou a mexer com o meu coração. Muito bem, terminada a palestra, pegaram a gente e levaram lá para a capela do Santíssimo, onde Jesus estava no sacrário, e disseram assim: agora nós vamos fazer uma oração de perdão para perdoar aquela pessoa que mais nós precisamos perdoar. E eu dizia no meu coração: esse pessoal vai querer mexer com um negócio que eu não quero mexer. Aí começaram uma oração de perdão, e eu dizia no meu coração: eu não vou perdoar, eu não vou dar o perdão, eu não aceito. Muito bem, continuava a oração, estava quase no final da oração, quando veio um rapaz, me deu um abraço e falou assim para mim: olha, Deus está muito feliz com a sua presença aqui, mas Ele vai ficar mais feliz se você abrir o seu coração e perdoar o seu pai. Ele não sabia de nada, não tinha contado nada para ele. Aquilo foi como se tivesse dado um tapa no meu rosto. Pá. Na época eu tinha 17 anos de idade.
Ali eu caí de joelhos e comecei a chorar igualzinho uma criança. Chorava e chorava muito. Banhei a camiseta, de tanto que eu chorei aquele dia. Saí ali do encontro no domingo, no final da tarde. Entro dentro da minha casa. A primeira pessoa que eu dou de cara com ele é o meu pai. E aí vinha aquilo dentro de mim: vai perdoar ou não vai? Vai falar com ele ou não vai? E eu cheguei para ele e falei: eu posso falar com você um instante? Ele falou: pode. Ficou surpreso, 3 anos sem falar com ele. Aí cheguei para ele e falei assim: eu queria pedir perdão para você por eu ter ficado com tanta mágoa no meu coração em relação a você. Meu pai disse assim para mim: você nunca deixou de ser um filho querido. Ele veio, me abraçou, me deu um beijo, e ali eu e o meu pai começamos uma vida nova. Porém, 3 anos depois, Deus me preparava para um desafio ainda maior. Eu era coordenador do grupo de oração Maranata, e coordenador de grupo de oração é assim: é o primeiro que chega e o último que vai embora. Eu chegava para abrir a igreja. Depois de abrir a igreja, aconteceu o grupo. No final da igreja, lá estava eu passando a corrente, o cadeado no portão da igreja do Santo Antônio, quando eu vejo encostar um carro parando na frente da igreja. Quando paro o carro, percebo, era o meu cunhado. Ele veio para mim e disse assim: olha, eu preciso que você vá comigo, porque o seu pai sofreu um acidente de queimadura e ele está lá na Santa Casa. Na época não era meu hospital, era Santa Casa. Eu preciso que você vá comigo. Quando eu chego lá na Santa Casa, a cena que eu me deparo numa cama, meu pai com o corpo inteirinho queimado, com água fervendo, da altura do peito até o dedão do pé, e gritando e gemendo de dor. Aí, aquela noite, eu passei sentado na cama em oração, dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? E o quadro de saúde dele, à medida que o tempo passava, ia se agravando, porque em decorrência da queimadura, o organismo vai sofrendo alguns efeitos colaterais. O estômago para de funcionar, a digestão não é muito boa. Em decorrência da queimadura, os rins começam a sofrer limitações no seu funcionamento. E meu pai era fumante inveterado. Meu pai fumava 5 maços de cigarro por dia. A primeira coisa que ele fazia quando ele acordava cedo era acender um cigarro. E a última coisa que ele fazia para terminar o dia dele era fumar um cigarro. E aquilo estava acabando com a saúde dele. Quando chegou num ponto, o médico falou: o pulmão dele está muito fraco por conta do cigarro, que ele era fumante por muitos anos. E ele vai ter que fazer uma punção no pulmão para tirar o líquido que está se formando e a secreção causada pelo próprio cigarro. E ali eles fizeram um procedimento de 2, 3 dias naquilo para limpar e desafogar o pulmão dele. Aí nisso, o quadro dele continuava se agravando. O médico chegou para nós e disse assim: olha, nós vamos precisar levar ele para o centro cirúrgico, porque depois dessa queimadura que ele teve, toda a primeira pele dele morreu por causa da queimadura. E ele corre o risco de, por conta disso, a pele morreu, essa pele vai começar a apodrecer, a entrar em decomposição, e ele corre um risco muito grande de pegar uma infecção generalizada. Nós vamos ter que levar ele para o centro cirúrgico e raspar toda essa pele morta que ele tem no corpo. E ele foi para o centro cirúrgico
para raspar toda essa pele. Quando meu pai voltou da cirurgia, do peito para baixo, o corpo dele estava igualzinho uma peça de carne pendurada no açougue, quando a gente vê, vermelhinha, vermelhinha. E o corpo todo enfaixado, com faixa embebida em vaselina, parecia até aquela múmia que enrolava, tanta faixa. O forro de cama e o lençol que ele deitava era embebido em vaselina. Ficava todo dia vermelho, com sangue empapado por conta da pele, que vertia sangue por conta da queimadura. Quando tinha que trocar a fralda nele, quando tinha que virar ele na cama, meu pai dava gritos que a ala inteira do hospital escutava. Quando foi numa noite, me lembro até hoje, que o irmão do meu pai, meu tio, que veio de Belo Horizonte, que o estado dele não estava bom, chegou para mim e disse: Thales, a situação não é boa, eu vou passar a noite aqui com você, eu vou te ajudar, porque a gente estava se revezando para passar a noite com ele, na Santa Casa. E naquela noite, eu fiquei no quarto, e o meu tio ficou na sala de espera ao lado. Eu lembro que era mais ou menos, eu olhei no relógio, 1h da manhã, meu pai estava dormindo. Eu falei: agora eu acho que eu vou poder descansar um pouco. Já estava com sono, muitas horas atrasado, ele estava dormindo bem. E eu virei do lado e cochilei. Quando foi meia hora depois, eu acordei assustado com o enfermeiro entrando no quarto, acendendo a luz e já correndo fazer um procedimento em cima do meu pai. Quando eu olhei do lado, meu pai passando muito mal, estava tendo uma parada respiratória. Nisso o enfermeiro liga para o médico que estava cuidando dele, e eu ali, vendo meu pai tendo uma parada respiratória, eu lembro que Deus me deu forças para chegar ainda diante do meu pai, colocar as mãos sobre a cabeça dele e dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia da vida do meu pai, tenha piedade do meu pai. E ali chegou o médico, injeção de adrenalina no coração, balão de oxigênio, massagem cardíaca, porque o coração tinha parado, quase 20 minutos de procedimento, e o meu pai não voltou, o meu pai foi embora, meu pai morreu. Vi meu pai morrer na minha frente. Não pude fazer muita coisa ali. Porém, depois que tudo passou, eu entendi. Deus não queria que o meu pai morresse sem que eu desse o perdão para ele. Deus não queria chamar o meu pai antes que eu tivesse a oportunidade de dar para ele o meu perdão e o meu abraço de filho. E hoje, quando eu vejo tudo isso, eu me lembro. Estava lá no velório, meu pai estava lá, o corpo dele no caixão. Eu queria beijar, eu queria abraçar, eu queria dizer: pai, eu amo você, mas não era possível mais. Meu pai já tinha partido, meu pai tinha ido embora para estar com Deus. E é hora de nós abrirmos o coração para o amor de Deus. Não deixe para amar amanhã, não deixe para perdoar amanhã, porque pode não dar tempo mais. Pare de carregar as pessoas no seu coração com mágoa, com ressentimento, com desamor. Isso ainda vai deixar você doente, isso ainda vai deixar você mal. Porque eu não sei se você sabe, a mágoa e o ressentimento, eles se alimentam da nossa saúde. Eles se alimentam da nossa saúde. Eles se alimentam da gastrite do estômago. Eles se alimentam da má digestão. Eles se alimentam, talvez, de uma pressão alta. Eles se alimentam, talvez, de uma diabetes. Eles se alimentam, talvez, de uma depressão. Tudo isso causado pela mágoa e pelo ressentimento.
Até quando você vai continuar carregando dentro do peito essa falta de perdão? Até quando você vai continuar na sua vida amando? Até quando você vai continuar na sua vida alimentando revolta, raiva, ódio, vingança, desamor? Até quando? Você não vê que isso está acabando com você? Você não vê que isso está destruindo você por dentro? Você não percebeu ainda que isso está causando um buraco negro dentro de você? E está fazendo você uma das pessoas mais infelizes do mundo? Até quando você vai querer carregar isso dentro de você? Deus te ama. Deus está de braços abertos para te acolher, para te abençoar e para estar ao seu lado. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu acolho nesta manhã de hoje a Tua palavra. Eu acolho nesta manhã de hoje o Teu amor. Eu creio, meu Pai, que Tu és um Deus de amor. Eu creio, meu Pai, que Tu és um Deus de misericórdia. Por isso eu estou aqui. Vem e me ama. Vem, Senhor, nesta manhã para me amar. Vem, Senhor, nesta manhã derramar o Teu amor sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre o meu coração. Eu quero perdoar hoje, Senhor, a pessoa que mais me magoou, a pessoa que mais me feriu. Eu quero abençoar essa pessoa agora. Eu quero rezar por essa pessoa agora, por essa pessoa que me caluniou, por essa pessoa que me perseguiu, por essa pessoa que tentou destruir a minha vida. Eu amo, eu perdoo. Lembre-se agora do seu pai que você precisa perdoar. Lembra agora do seu pai homem da roça, do seu pai homem trabalhador, que chegava em casa todo sujo, porque estava trabalhando na roça. O seu pai que chegava em casa com cheiro forte de suor, porque vinha e trabalhava para você, para pôr comida na mesa, porque vinha para te abraçar. Lembra agora do teu pai, aquele homem cheio de calo na mão, que trabalhava, aquele teu pai que tanto pensou em você. Lembra agora do teu pai operário, o teu pai trabalhador. Abre o teu coração para perdoar o teu pai agora. Lembra do teu pai, lembra do teu pai. O teu pai talvez alcoólatra, o teu pai que era descontrolado com a bebida, que chegava em casa alterado pela bebida, o teu pai que brigava com a tua mãe, o teu pai que discutia com a tua mãe, o teu pai que talvez traía tua mãe com outras mulheres, o teu pai que saía de casa e não comprava por dias, deixava você com a sua mãe passando necessidade em casa. O teu pai que foi embora de casa e nunca mais voltou. O teu pai que abandonou a tua mãe. O teu pai que abandonou você e os seus irmãos. Aquela infância pobre, aquela infância sofrida, aquela infância que faltava tudo.
teu pai que bateu em você quando você não mereceu, o teu pai que agrediu você quando você não mereceu, o teu pai que mandou você embora de casa, o teu pai que falou que você era um peso, um fardo, só servia para comer dentro de casa, o teu pai que dizia que você não servia para nada. Deus quer te dar a graça de perdoar o seu pai hoje. Perdoa o teu pai, abraça o teu pai, perdoa aqueles que te magoaram, aqueles que te feriram. Abra o seu coração para o perdão. Se o seu pai já está no céu, no seu coração agora, perdoa o seu pai, abençoa o seu pai, acolha o seu pai dentro do seu coração. Sim, Senhor, continua a derramar o teu Espírito Santo, continua a derramar a tua graça sobre nós, Senhor. Vai nos dando a graça do perdão. Meu Senhor e meu Deus, eu confio na tua graça, eu confio na tua misericórdia, eu confio no teu amor. Pai, eu te perdoo. Pai, pelos teus defeitos, pelas suas imperfeições, pelas suas falhas, pelos seus erros, eu te perdoo, Pai. Eu te perdoo, Pai, pelas vezes que eu queria que você me abraçasse, você não me abraçou. Eu te perdoo, Pai, pelas vezes que eu queria que você me colocasse no colo e você me fez trabalhar desde pequenininho. Eu tive que trabalhar quando não tinha idade ainda, Pai, para ajudar em casa. Eu queria o teu colo, Pai. Eu queria o teu abraço. Eu queria o teu carinho. Me abraça, Pai. Oh, meu Deus, derrama o teu amor sobre mim. Derrama a tua graça. Eu quero ser envolvido pelo teu amor. Eu quero ser envolvido pela tua paz. Oh, meu Pai, como era triste aquelas noites de Natal, aquelas noites de Ano Novo, que não tinha presente, que não tinha abraço, que não tinha carinho, aquelas noites de Natal que eu não ganhei o presente que eu queria, aquela bola, aquela bicicleta, que eu não ganhei aquele jogo para brincar com os meus amigos. Oh, meu Pai, pelas vezes que eu me revoltei e saí de casa, eu me joguei na droga, me joguei na bebida, me joguei na prostituição, numa vida vazia, porque eu não encontrei nos teus braços, Pai, o amor, o carinho que eu esperava. Oh, meu Pai, me perdoe. Oh, meu Pai, me dá o seu abraço, me dá o seu perdão, me dá a tua graça nesta manhã, me dá a tua graça nesta manhã, e renova a minha vida, renova o meu coração. Oh, meu Pai, eu preciso tanto de ti, preciso tanto do teu amor. Vamos cantar esta música, proclamando a vitória do amor, a vitória do perdão, a vitória da graça. Só temos hoje a só temos agora. Nós sabemos quando
Abraço, Pai. Abraço,